Olá pessoal, estamos aqui de volta. Nós iremos iniciar essa etapa com as aulas de filosofia referente ao segundo bimestre. Mas antes de entrar de fato no conteúdo referente ao segundo bimestre, primeiro nós iremos dar só uma pequena revisada no que a gente viu anteriormente. Então eu coloquei aqui, alguns lembretes. Um deles é exatamente o significado da palavra filosofia, que vem do philo, que significa amigo, e sofia, que significa sabedoria. A filosofia, ela se originou da inquietação gerada pela curiosidade humana. E a partir da filosofia ocorre o surgimento de outras ciências. Inclusive, eu já falei para vocês várias vezes que a filosofia é uma das ciências mais antigas, existente na história da humanidade. O nascimento da filosofia, ele tem como, princípio, tem como intenção, a questão da formação do pensamento. Agora, quem é que lembra onde surgiu a filosofia? A filosofia, ela surge na Grécia Antiga, ela tem mais ou menos cerca de 6.000 anos atrás. E ela tem como princípio, a principal característica, a reflexão e o modo de pensar. Aí, durante esse período que surgiu a filosofia, diversos filósofos contribuíram com ideias e com pensamentos inovadores, principalmente naquela época. Muitas dessas ideias não se perderam, que existem vários registros dessas ideias desses filósofos que nós iremos estudar, e cada uma dessas ideias que são registradas e que a gente adquire conhecimento até a atualidade. Então, a palavra filosofia, como tinha falado anteriormente, o significado dela é amor à sabedoria, e ela tem origem grega. Ela surge desde o momento em que o homem ele começa a refletir e começa também a questionar sobre o seu modo de vida, sobre o universo e sobre a sua própria existência. Então, aqui é um lembrete, que eu já passei para vocês, e isso no primeiro dia de aula do ano letivo. Agora nós iremos relembrar um pouco sobre o que a gente viu no bimestre passado. O conteúdo do bimestre passado foi referente ao título de Olhar ao Redor. E a gente começou fazendo uma dinâmica, que foi a dinâmica dos sentidos. Que infelizmente a gente não teve como concluir essa dinâmica devido à situação da pandemia. Mas eu deixo aqui um desafio. E o meu desafio é que vocês, aí de casa, junto com os familiares de vocês refaçam esse desafio. Chame o pai, a mãe, o irmão, a irmã, quem está na sua casa. E vocês utilizem esse desafio, que é o desafio dos sentidos. Então, a gente começou a falar sobre os 5 sentidos. Esses 5 sentidos são a visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, peçam para os familiares de vocês pegarem um objeto que se refiram a esses sentidos, vendem os olhos dessa pessoa e façam com que, através desse sentido, ela tente descobrir, conhecer esse objeto, essa pessoa, seja lá o que vocês decidirem escolher. E eu deixo esse desafio para vocês fazerem. Aí vocês gravem um vídeo fazendo com familiares de vocês e divulguem nas redes sociais do Educandário Olímpio e marquem a professora de filosofia Adelaine. E não esquecendo que ao final do desafio, eu peço que as pessoas que participaram do desafio, vocês deixem a seguinte questionamento, e elas tentem responder. Qual a relação da percepção dos sentidos com a ideia de filosofia? Será que essas pessoas vão conseguir relacionar? Certo? Então, deixa esse desafio para vocês fazerem. Agora, vamos dar continuidade, já que a gente já fez esse desafio em sala de aula, infelizmente a gente não conseguiu concluir. E aqui a gente vai começar a relacionar a ideia dos sentidos
com a filosofia, certo? Como a filosofia significa amizade ou amigo do saber, então nada mais que a percepção, ou seja, os 5 sentidos para fazer com que a gente adquira esse conhecimento, que a gente adquira o saber. E a gente sabe que tem pessoas que possuem uma determinada deficiência, então elas não vão ter um determinado sentido desses. Então outro sentido, ele é até mais, vamos dizer assim, essa pessoa consegue utilizar um outro sentido, né, inclusive bem melhor que um indivíduo que possui todos os 5. Por exemplo, uma pessoa que não consegue enxergar, às vezes a percepção do tato dela é melhor que uma pessoa que tem a percepção do tato e da visão, certo? Então, a relação da filosofia é essa questão da busca do conhecimento. Com isso, a gente começou a falar sobre algumas características que fazem parte desse conhecer da filosofia, que é observar, certo? Porque a questão do filosofar, nada melhor que a observação, para a gente perceber, descobrir e enxergar. E quando eu digo observação, observar não é apenas com a visão, certo? Observar também com um dos outros sentidos. Aí, a partir do momento que a gente observa, a gente admira. Então, uma coisa, essa admiração nem sempre ela é positiva. Essa admiração ela também pode ser negativa, porque pode fazer com que a gente fique assustado, com medo, né? A partir do momento que a gente está tendo conhecimento sobre a coisa. E com o tempo a gente pode se familiarizar, né? E já conhecer essa coisa, inclusive sem precisar utilizar uma das percepções, ou seja, um dos sentidos. A partir do momento que a gente admira, a gente utiliza a reflexão. A gente começa a refletir, né? Como eu falei anteriormente, principalmente se for algo que eu estou começando a conhecer agora, né? Que eu vou observar, aí vai surgir a admiração e a reflexão. Para que serve? O que é isso? Então, a questão da reflexão tem a ver com o pensar sobre a percepção do pensamento. Então, uma coisa está interligando a outra e, através disso, nos leva à questão do filosofar, né? Porque eu observo, admiro, vou refletir e, através da reflexão, eu vou investigar para adquirir mais conhecimento, para adquirir mais saber, né? Que é vamos dizer assim, a energia, é a fonte da filosofia. Então, filosofar é investigar em busca de saber e compreender sempre mais. E para a gente compreender e entender sempre mais, tem algo que move a filosofia, que é a pergunta. Quanto mais eu pergunto, mais eu tenho conhecimento, né? Inclusive tem uma das fases que todo mundo, né, já passou, que vai ter algumas crianças que ainda vai chegar a essa fase, que é a fase dos porquês. Para que isso? Por que isso? A gente responde, ela vem sempre perguntando o porquê, que é exatamente onde vai levar essa compreensão, esse saber. Aí, a partir daí, vem o diálogo. A gente precisa dialogar, conversar, para ter certeza, né? Para não falar algo que não devia, para, né, não utilizar fontes mentirosas. Então, a gente precisa também ter o diálogo para adquirir o conhecimento, né? Quanto mais dialogar, conversar com pessoas, né, que têm um conhecimento maior, melhor para o indivíduo. Aí tem a questão do círculo. Mas o que tem a ver o círculo? Porque nada melhor que em formato de círculo, principalmente é uma das principais propostas para a área de filosofia, porque é onde a gente está observando todo mundo, né? Para facilitar nesse diálogo. Aí vem o pressuposto. O que é o pressuposto? O pressuposto tem a ver com o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira ideia. Eu acho que é isso. Se alguém perguntar o que é liberdade, eu acho que é isso, né? O que é democracia? Então, a nossa primeira percepção. E também tem a ver com a questão do filosofar. E, acima de tudo, o argumento. O argumento é uma fonte onde vai dar o alicerce para garantir aquilo que você está falando. E os critérios. O que significa os critérios, né? Os critérios é onde eu vou utilizar os critérios necessários para tentar convencer a pessoa do que eu estou falando é correto, né? Eu vou utilizar fontes, vou saber argumentar, vou ter como comprovar e mostrar.
Então a filosofia não é uma mera ideia, é aquilo e pronto. Não, a filosofia ela também trabalha com a questão empírica, ou seja, né, a questão empírica tem a ver com aquilo que é transmitido de forma clara, que é transmitido de forma que a pessoa consiga compreender, vamos dizer assim, de forma mais verdadeira possível, certo? Então essas foram as características revisando o conteúdo do bimestre passado. Começar de fato a abordar o conteúdo referente ao segundo bimestre. Peço que vocês peguem o módulo de vocês e abram na página 2. Aí a gente vai começar o conteúdo, que o título é Olhares Diferentes. Na página 2 do livro de vocês, vocês vão observar essa imagem aqui, não é isso? Um prédio. Aí nesse prédio tem várias pessoas morando. E ao lado tem uns questionamentos, como uma forma de introduzir o que a gente vai começar a estudar nesse conteúdo. O primeiro questionamento é o seguinte: será que todos os moradores que moram aqui nesse prédio, eles observam a paisagem da mesma forma? Ainda que essas pessoas estivessem olhando para o mesmo elemento, ou o mesmo lugar, ou a mesma pessoa, será se elas estariam observando, né, do mesmo jeito, da mesma forma? Além das impressões visuais, as demais percepções dos sentidos sobre o ambiente seriam iguais para todos esses moradores? Então, é exatamente a partir dessas indagações que a gente vai começar a abordar o nosso conteúdo, que o título é Olhares Diferentes. E esse sentido de olhares diferentes, como eu tinha já abordado anteriormente na revisão, não é olhar apenas no sentido da visão, certo? Olhar no sentido da percepção. Então, o que é que uma pessoa percebe que outra não percebe? Será, se a gente for pedir para uma pessoa fazer uma análise sobre uma pessoa ou um objeto, a resposta, o resultado será o mesmo, né? Será mesmo? Então, esses são os questionamentos que eu deixo para vocês, certo? Antes da gente iniciar, de fato, a parte do nosso conteúdo. Na página 3, o nosso tópico é falando sobre olhar para fora e olhar para dentro. Qual o sentido desse tema, né? O que quer dizer olhar para fora, olhar para dentro? Será que esse olhar para dentro é olhar só o que está na minha casa no sentido material? Será que esse olhar para fora é só no sentido ambiental ou também material, né? Então, esse olhar, na verdade, quando se trata da filosofia, é um olhar no sentido de percepção, de pensamento. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, onde ocorreram várias mudanças na relação social das pessoas, onde com certeza deve ter mudado um pouco também o convívio na própria família. Então, como é que eu posso relacionar esse tema de olhar para fora e olhar para dentro, né? Então, quando a gente fala nesse sentido, é nesse sentido das várias interpretações e várias percepções que as pessoas elas podem ter de uma mesma situação, como essa que eu acabei de citar para vocês, na situação da pandemia, né? Tem pessoas que conseguem tentar se prevenir mais, tem pessoas que não acreditam, então tentam viver a vida dela, vamos dizer, o mais normal possível, que eu acho quase impossível, né? Mesmo que a pessoa não acredite, né? Porque a gente sabe que mudou bastante, né, o contexto social que a gente está vivendo atualmente. Então, esse olhar para fora e olhar para dentro, se a gente parar para pensar, ele cai muito bem no que a gente está vivendo atualmente. Aí, seguindo o módulo de vocês, da página 13, ele diz o seguinte: há muito para olharmos em nossa volta. E quando eu digo em nossa volta, tanto para dentro da nossa própria casa, como para fora, né? Aí, olhar através da janela. Quando eu abro a janela da minha casa, que visão eu tenho de fora? Nessa visão, né, de pensamento. Que visão eu tenho de dentro da minha casa? Será que nós estamos tendo todos os cuidados possíveis na nossa casa, né, para que não venha acontecer nada de ruim? Será que as pessoas lá fora estão tendo esse cuidado?
Aí outro aspecto interessante é que através de uma janela podemos olhar para fora e também para dentro. Então, a gente pode olhar para fora e para dentro, né, olhar o nosso próprio ambiente. E também esse olhar para fora e olhar para dentro pode estar relacionado ao nosso interior e nosso exterior. O que é que eu estou sentindo nesse momento? Né? Presa, sem poder visitar meus parentes, sem poder viajar, sem poder dar um abraço, né? Então eu posso analisar interiormente e posso analisar exteriormente. O que é que as pessoas exteriormente estão fazendo? Por que ainda existem pessoas tendo as mesmas atitudes que antes, mesmo sabendo que podem correr risco, né, de adquirir a doença? Então eu deixo essa reflexão para vocês, que, como eu acabei de falar anteriormente, se encaixa muito bem nesse tema, certo? Para a gente descontar aí um pouquinho, lá no material de apoio do módulo de vocês, certo? Na página 1, vocês irão encontrar essa janela. Eu já recortei a minha, inclusive para facilitar, certo? Mas elas vieram coladas em uma folha, no material de apoio, página 1 e 2. E nós iremos montar uma janela, aonde vocês terão que escolher duas imagens. Uma imagem que vai representar o interior e uma imagem que vai representar o exterior. Eu vou estar aqui cortando e montando junto com vocês, para vocês saberem como é que vocês irão fazer, e depois vocês vão explicar exatamente por que vocês escolheram essa imagem para colocar no interior, justificar a escolha da imagem e o porquê da imagem na parte exterior, certo? Então vocês vão perceber que tem os traços e tem os traços só que pontilhados. A parte que é pontilhada, é a parte que vão precisar dobrar. E a parte que não é pontilhada é a parte que a gente vai precisar recortar e descartar. Tem até o nome aqui, ó. Área para descartar. Então a gente vai recortar e vai descartar essas partes de dentro. Essa aqui também é a mesma coisa, a gente vai separar aqui. E tem a parte de colar, que nós iremos colar nessa outra parte aqui, certo? Então, eu vou estar fazendo aqui com vocês e vou dar a minha justificativa da minha imagem. Vocês vão fazer da mesma forma. Vocês irão montar a janelinha de vocês, aí vão gravar o vídeo e dar a justificativa das imagens de vocês. Aí, como eu tinha falado anteriormente, posto nas redes sociais, marca a escola e a professora de filosofia Adelaine. Pessoal, já adiantei aqui a minha janela. Vocês podem ver, eu descartei essas partes aqui, né, que estavam dos lados, certo? Aí, como eu tinha falado pra vocês, o pontilhado aqui a gente dobra. Aí fica assim. E esse outro que estava assim, eu dobrei e só fui retirar a partezinha que estava aqui no meio e aquela parte branca que ficava assim do lado, certo? Aí aqui tem cola, né? Eu vou colar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Cola aqui, cola aqui. Essa partezinha vai ficar colada aqui, certo? A gente tenta passar um pouco de cola. E aí não se esqueçam que vocês terão que separar duas imagens. Uma que vai ficar no interior, dentro da janela, e a outra vai ficar no exterior, né? Fora da janela. Quando vocês forem gravar o vídeo de vocês já podem gravar o vídeo com a janelinha pronta e só justificar a escolha da imagem. Então, eu colei aqui, ó. Aí, aquela parte que estava aqui do lado, eu tirei e colei as minhas imagens, certo? E aqui eu já vou encaixar a minha imagem aqui, ó. A cola não vai estar seca, então pode ser que saia. Vocês esperam secar direitinho e eu vou colocar aqui, ó. A minha janela está pronta, certo? Só encaixar direitinho. A minha janela está pronta. Então, tá muito bonitinha, tá? Pela questão que não secou bem, mas aí vocês caprichem, certo? E eu tenho aqui a minha janela, certo? Então, a minha janela, no interior da minha janela, quando eu abro ela, eu vejo a minha família, né? Que sou eu, meu esposo, a minha filha e meu filho que eu estou esperando. Então, como a reflexão que vocês terão que fazer é sobre a situação que a gente está vivendo no momento, a minha reflexão é que quando eu olho para dentro, né, da minha janela interior,
eu vejo que, graças a Deus, a gente está seguindo todos os protocolos, e a gente está bem de saúde, né? Claro que vem a questão da ansiedade, do estresse, até porque eu estou grávida, mas meu olhar para dentro é essa reflexão familiar, né? E também a questão de passar tanto tempo junto com a minha filha e com meu esposo, já que eu trabalhava os 2 horários. E o meu olhar para fora, eu coloquei a praia, que é um dos meus desejos, que é uma das primeiras coisas que eu quero fazer assim que acabar essa pandemia, viajar, certo? Então essa é a minha reflexão. Terminamos aqui a nossa aula e até os próximos vídeos. Não esqueçam de postar e marcar a professora e a escola. Tchau!